Enquanto o mundo se reorganiza sob novas regras com tarifas unilaterais, cadeias produtivas fragmentadas e o retorno de Donald Trump ao centro da geopolítica, o país ainda tenta sair de um ciclo de alto custo, baixo impacto e reformas pela metade. O problema está no tamanho do Estado ou no modo como ele gasta? Pressionado por juros altos, câmbio e inflação, o Brasil carrega um dilema mais profundo: como construir um crescimento sustentável, inclusivo e tecnicamente responsável. O atual governo está fazendo o suficiente? Fernando Haddad, nessa história, é herói ou vilão? E mais, qual deve ser o nosso lugar nessa ordem econômica internacional? Vamos nos reposicionar ou continuar à margem das grandes decisões? Começa agora o Money Minds, descobrindo o que há por trás das grandes mentes do mercado. Para discutir tudo isso e olhar para os próximos passos possíveis, eu recebo hoje Felipe Salto, economista-chefe da Warren, ex-secretário da Fazenda de São Paulo e um dos nomes mais respeitados do país quando o assunto é política fiscal e contas públicas. Salto, obrigada pela participação e por conversar hoje aqui no Money Minds. Eu que agradeço a você pelo convite, um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Um pouquinho sobre Brasil, o mundo que anda tão complexo esse cenário, né, Salto? E começando falando um pouquinho mais de Brasil, né? Quando a gente fala de contas públicas, o problema do Brasil, ele está relacionado, né, com o tamanho do Estado ou da forma como ele gasta? Eu entendo que são as duas coisas, né? Porque o Brasil tem uma dívida pública hoje, se a gente pegar a chamada dívida bruta do governo geral, que é o principal indicador, pelas contas do FMI, cerca de 18 pontos percentuais do PIB, se a gente pegar o último monitor fiscal do Fundo Monetário Internacional, maior do que a média dos países comparáveis, ou seja, os países emergentes, ou também chamados de países em desenvolvimento. Esse é um primeiro critério para que a gente possa avaliar a situação fiscal. A dívida é muito alta a partir desse critério de comparação internacional. E ela não só é muito alta, como ela é crescente também. Ela cresce em proporção do PIB, pelo menos desde 2014. Ali quando a gente, de fato, encerrou uma era de geração de resultados primários positivos. Já vinha de alguns anos, de 2009 a 2014, produzindo resultados piores. Também veio a crise internacional, 2008, 2009, e depois o Brasil passou a ter taxas de crescimento menores, e isso acabou afetando as receitas públicas. Então, como nós não tivemos a capacidade de fazer um ajuste fiscal estrutural, e na verdade os gastos obrigatórios tinham crescido muito no período das vacas gordas, né? Principalmente a partir de 2004, então esse problema fiscal passou a ficar mais evidente. A resposta que o poder público ou os poderes públicos deram para esse problema fiscal na época foi, no governo Temer, o chamado teto de gastos, a emenda constitucional 95, para tentar segurar esse ímpeto gastador e fixar um limite para a evolução das despesas públicas. O problema é que aquela regra pecava por ser extremamente rígida, dura, e faltava, como a gente diz, combinar com os russos, porque a mesma Constituição que passou a abrigar esse limite de gastos também tinha uma série de garantias, vinculações e indexações, como tem até hoje, e que acabavam travando as possibilidades de implementar uma regra mais dura de controle do gasto. Então, sim, o tamanho do Estado é um problema, porque a gente tem uma dívida gigantesca, uma carga tributária de 34% do PIB, que também é bem alta para os padrões de renda que nós temos, e o outro problema que você levanta também existe, que é a qualidade, a composição da despesa. A gente gasta muito mal. Por quê? Porque no pós-Constituição Cidadã, 1988 para 1989, a ideia é que depois daquele regime ditatorial que nós tivemos, do regime militar, era preciso garantir recursos praticamente infinitos para financiar todas as necessidades, as políticas públicas, os anseios, os direitos da população que ficaram, de certo modo, tolhidos naquele período. Só que nós acabamos errando pelo extremo oposto. O problema é que há recursos para financiar, mas eles custam muito caro, porque a gente já tinha uma dívida alta, hoje tem uma dívida maior ainda, a carga tributária acaba penalizando os setores produtivos,
porque ela não só é alta, como é um sistema complexo. Você tem um regime de tributação da renda que é muito eficiente e de tributação do consumo, mas essa tributação indireta acaba produzindo um quadro de extrema regressividade. Quer dizer, os mais ricos pagam proporcionalmente menos do que os mais pobres. Do lado do gasto, também uma ineficiência muito grande na alocação dos recursos, porque entramos numa espécie de piloto automático do orçamento público. A educação e a saúde, por exemplo, recebem recursos, têm que receber, diga-se de passagem, mas recebem de uma maneira, digamos, sui generis, porque toda vez que a receita cresce, obrigatoriamente eu tenho que gastar mais com essas áreas. Isso não faz sentido. Eu deveria gastar mais ou menos a partir de avaliações, a partir do monitoramento das políticas públicas, para daí sim decidir como alocar melhor os recursos que são tão escassos, né? E o que de certa forma, assim, na prática, né, quando a gente fala de reformas? Porque, né, a gente falando com o mercado, todo mundo sabe que as reformas são necessárias e, na verdade, o mercado, a maioria, postergando isso para 2027, né? Até lá, porque a gente tem eleições no ano que vem já e já antecipando, né? A gente vê muito esse cenário eleitoral já agora, né, sendo-se discutido. Na sua avaliação, né, o que é possível mesmo na prática, assim, o que condiz na realidade brasileira de fazer? Eu entendo que o governo atual, o ministro Fernando Haddad, conseguiu avançar bastante numa agenda específica, que é a agenda da recuperação de receitas. O Brasil tem um volume de gastos tributários que são aquelas renúncias de receitas, né, e decorrentes de isenções, regimes especiais, benefícios tributários em geral, o Simples Nacional, a Zona Franca de Manaus e todos os outros gastos tributários, eles somam hoje mais de 600 bilhões de reais, numa estimativa que a gente fez na Warren em cima dos últimos dados publicados no demonstrativo de gastos tributários. Então, o que o ministro tentou fazer, sabendo que faz parte de um governo que não gosta muito da tesoura, ou seja, não gosta de cortar gastos, ele foi por esse lado onde era um fruto mais próximo da mão e maduro, né? E conseguiu colher alguns desses frutos. Então, por exemplo, aprovou a lei das transações tributárias, a nova lei do CARF, que é aquele Tribunal Contencioso Administrativo Tributário, com a volta do voto de qualidade. Também conseguiu tributar fundos exclusivos, as offshores, e avançou, portanto, numa agenda de aumentar a arrecadação. Deu resultado, em 2024, a receita cresceu mais de 9% acima da inflação. Isso ajudou a melhorar o resultado primário do primeiro ano do mandato, que tinha sido muito ruim. O déficit de 2023 foi de 2,4% do PIB. Primário, né, que é a conta sem incluir os gastos com juros da dívida. E 2024 ele passou para 0,4% do PIB, então diminuiu bastante. O problema é que do lado da despesa muito pouco foi feito. O ministro tentou e enviou para o Congresso aquele pacote de novembro, em 2024, logo que o câmbio bateu lá quase R$ 6,30 por dólar. Então houve uma reação claramente a essa falta de credibilidade e todos esses sinais errados que acabaram compondo uma situação ruim, e aí o Haddad apresentou esse pacote. O problema é que o pacote, primeiro item da lista, era a reforma da tributação da renda, que nasceu sem muito detalhamento. O que foi dito naquele momento é que viria o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000. Como isso custa muito caro, o mercado reagiu mal. Mas nos meses seguintes, e já em 2025, o governo apresentou a proposta e ela parava de pé. É uma proposta que é neutra do ponto de vista fiscal e ela está tramitando no Congresso neste momento. É uma proposta boa, a meu ver, porque ela é equilibrada fiscalmente e ela melhora a progressividade do sistema da tributação da renda. Para que se tenha ideia, a gente tem hoje mais de 140 mil pessoas, mas é um volume minúsculo, 140 mil brasileiros e brasileiras, que recolhem, em termos de alíquota efetiva, menos de 4%. Quer dizer, não recolhem 27,5% como os assalariados, como quem está trabalhando no regime de CLT, ou as alíquotas mais baixas no caso de salários menores. Recolhem muito menos, porque você tem muitas isenções, muitos benefícios embutidos na tributação da renda,
e que estão sendo agora, pelo menos em parte, combatidos. Agora, aquele pacote de gastos que veio em novembro, uma boa parte dele morreu no Congresso. Por exemplo, o Congresso não quis apoiar a limitação dos supersalários no serviço público, não quis apoiar a reforma da Previdência dos militares. Então, quando é para tratar de colocar o dedo na ferida, aí os parlamentares fogem. Por exemplo, o corte das emendas parlamentares. As emendas parlamentares, não houve nenhuma variável econômica, fiscal, despesa, receita que tivesse crescido esse número que eu vou falar agora. Se pegar a média de 2016 e 2017 das emendas parlamentares, com o volume que fechou 2024, 700% de aumento. Quer dizer, isso é um disparate. Nós estamos num país pobre, num país que precisa desses recursos, que são 52 bilhões de reais, já programados para 2026, por exemplo, segundo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que poderiam ir para grandes obras de infraestrutura, poderiam ir para programas sociais de boa qualidade e poderiam ajudar a pagar a dívida, que está crescendo sem parar. Então, as escolhas do ponto de vista do gasto têm sido erradas. A culpa é meio coletiva dos três poderes, mas principalmente dessa agenda legislativa que acaba emperrando as iniciativas do Executivo no sentido de tentar compor um modelo fiscal e de contas públicas mais equilibrado. Claro que o Executivo também tem culpa no cartório. Por exemplo, já no governo de transição, do governo Bolsonaro para o governo Lula, negociou-se a chamada PEC da transição, que redundou numa emenda constitucional que basicamente revogou o teto de gastos, colocou ali um elemento para que se fizesse logo depois o novo arcabouço fiscal, mas também voltou com a indexação, a vinculação da educação e da saúde à receita, e abriu um espaço fiscal no teto de gastos de 2023 de mais de 150 bilhões de reais. Então, teve esse pecado original que depois ficou muito difícil de ser expurgado. O governo fez essa escolha porque o último ano do governo anterior tinha sido de expansão de benefícios também. E a minha interpretação disso é que um governo de esquerda, que voltava nas condições em que voltou, com o presidente Lula depois de ter sido preso, etc., etc., ele não podia fazer ajuste fiscal naquele ano. Não podia desse ponto de vista político. Mas foi um erro de cálculo, porque se tivesse feito, hoje nós estaríamos nadando de braçada. A Selic não estaria em 15%, o juro real em 9%, e a economia partindo agora para uma desaceleração, na verdade uma desaceleração que já está em curso, né? Pegando um pouquinho desse gancho aí das medidas, né, principalmente ali da isenção do imposto de renda até R$5.000, você comentou ali, considera como positiva, né, para igualar essas desigualdades ali, bem como ali tem nova alíquota para os super ricos, mas também nesse segundo semestre aí tem também a medida provisória em relação à tributação de títulos que hoje são isentos. Você poderia falar um pouquinho qual que é a sua percepção dessas novas medidas? E claro, né, ali não tendo, a gente está vendo essas tensões, né, entre governo e legislativo ali, principalmente para tomada de decisões mesmo, você bem falou ali, né, colocar o dedo na ferida ali e realmente fazer a coisa acontecer. Como é que fica nesse ponto, né? O que precisa ser aprovado agora para esse segundo semestre de 2025? Bom, começando pelo mérito dessas propostas, eu já digo de cara que acho positivo, porque essas isenções todas, elas têm uma razão de ser. Por exemplo, LCI e LCA. É um estímulo para o investimento nesses setores que são importantes para a economia brasileira. O agronegócio, a construção civil. Por outro lado, esse funding barato que você consegue captar por meio desse incentivo, ele custa muito caro para o Estado, porque é uma renúncia de receita, que hoje a gente não pode mais se dar ao luxo de ter uma renúncia de receita tão grande. Então todo mundo tem que pagar um pedaço da conta do ajuste fiscal. A diferença é que eu não faria só isso. Eu faria também medidas do lado do gasto, que a gente pode até discutir, mas uma lista enorme de coisas que daria para fazer. Todas têm custo. Político, custo social, vai mexer no calo de alguém e tal, mas não tem uma bala de prata que salve a questão do desequilíbrio fiscal. Cada uma das medidas podem ajudar nessa direção. Essa MP, a 1303, que é a medida provisória das isentas, né, dos títulos isentos e tal, é positiva porque você ainda mantém um incentivo bem grande, a tributação fica ainda bem mais baixa do que a média dos demais títulos, né? Por exemplo, títulos públicos você vai ter 17,5. Antes você tinha de 15 a 22,5, aí vai ficar 17,5 para todo mundo.
E esses títulos do tipo LCA e LCI ainda vão ficar com menos de 1/3 dessa tributação. Então, sim, você passa de 0 para 5, 5,5%, mas continua incentivado. A pressão vai ser grande para que isso não aconteça, mas eu acho que tem que caminhar nessa direção. Hoje a gente tem, como eu vinha dizendo, um volume de isenções muito grande, quer dizer, o Bolsa Família custa 170 bilhões de reais. As isenções, gastos tributários, benefícios, regimes especiais, o Simples, a Zona Franca, os abatimentos de gastos médicos que beneficiam nós aqui nessa mesa, por exemplo, né? Você vai e faz uma consulta no melhor hospital de São Paulo, paga R$1.000 e abate no imposto de renda. Quer dizer, isso é transferência de todo o resto da sociedade para nós que não precisamos. Então, só isso custa 25 bi por ano. Isso está lá dentro dos 600 bilhões de gastos tributários. Então, é o momento de se discutir, colocar o dedo nessas feridas todas que estão abertas e que precisam ser modificadas. Agora, saindo da questão do mérito e indo para a questão política, eu vejo uma dificuldade muito grande, porque a verdade, como você falou na introdução, nós já estamos com o cenário eleitoral colocado. As forças políticas já estão todas posicionadas, o Congresso já tem uma percepção de que o governo já não tem mais direito a aprovar nada, então o custo para o Congresso aprovar está lá na lua, de modo que os ajustes mais estruturais vão ficar para 2027. O que precisa acontecer é que as plataformas que estão se organizando para lançar candidaturas em 2026, inclusive o próprio governo, tem que se organizar para preparar um programa de ajuste fiscal digno desse nome para a partir de 2027. Se não fizer isso, nós vamos à bancarrota. Agora, você comentou um pouquinho na questão, né? Avançou na questão das receitas. Queria que você explicasse um pouquinho mais, né? Ali, no que poderia ser feito na parte dos custos. O gasto público no Brasil, ele é elevado, crescente e muito rígido. Então, só para dar um número, o orçamento hoje, se você tirar a parte dos juros da dívida e das amortizações e refinanciamento da dívida pública, você tem o que a gente chama de orçamento primário. Essa separação é importante porque o juro eu não posso deixar de pagar. Eu posso questionar que a taxa de juros é muito alta, que o custo da dívida é muito alto, mas para reduzir esse custo eu vou ter que fazer outras coisas. Vou ter que fazer a lição de casa nas despesas e nas receitas para que o mercado exija um juro menor do governo no financiamento e refinanciamento da dívida. Então, quando a gente fala, o juro é muito alto, tá vendo? A despesa com juro é mais de 950 bilhões de reais. É esse o problema. Esse é o problema porque isso faz a dívida crescer, mas ele é apenas um sintoma de um problema estrutural maior, que é esse que eu vou comentar agora, que a gente tem uma despesa primária, quando a gente pega esse orçamento sem o juro e a amortização de dívida, que representa, do ponto de vista de rigidez, um índice de mais de 95%. Quer dizer, do orçamento todo, eu só tenho 5% livres, né, para gastar com o que eu quiser. Só que pior, esses 5% também estão cada vez mais espremidos, porque as despesas não obrigatórias, que a gente chama de discricionárias, elas estão cada vez menores e elas estão sendo ocupadas também por gastos como saúde e educação, que eu tenho que fazer um pedaço deles dentro da discricionária para cumprir os pisos constitucionais e também pelas emendas parlamentares, de modo que vai sobrando cada vez menos. Quer dizer, eu chamo isso de piloto automático. Nós temos um orçamento público que entrou no piloto automático. Não adianta mais o governo falar, não, eu vou melhorar o resultado para o ano que vem. Mas como você vai fazer isso? Porque a despesa do INSS já está contratada. Vai crescer junto com o salário mínimo. O abono salarial, mesma coisa. O benefício de prestação continuada, o seguro-desemprego, os salários dos servidores, cujos reajustes já vão sendo garantidos para mais de ano, né? Anos a fio. Então, qual é a agenda que precisa ser colocada, a meu ver? É uma agenda que tem que cumprir 2 objetivos. Primeiro, ela tem que ser relevante do ponto de vista do montante de ajuste que vai ser proposto. E segundo, ela tem que ser legitimada perante o Congresso e perante a sociedade. Quando a gente começa, por exemplo, discutindo o salário mínimo, é um péssimo jeito de começar, porque quem é beneficiário, por exemplo, de programas indexados ao salário mínimo, vai dizer, tá vendo? De novo vai começar pelo andar de baixo. Então, a agenda tem que conter tudo. Primeiro, vamos cortar 50% das emendas parlamentares. Veja, se cortar 50%, ainda vai sobrar um volume de 26 bilhões.
que ainda é muito maior do que era 10 anos atrás. Então esse é o primeiro item. Segundo, super salários. Ah, mas super salário não vai dar um volume relevante. Se a gente conseguir 3 a 4 bilhões com a contenção dos super salários no serviço público, já está de bom tamanho. E ele tem que estar no topo da lista, porque isso vai ajudar a legitimar, a defender a agenda do ajuste junto a um grupo maior, mais representativo da população, da opinião pública, etc, etc. Então, emendas parlamentares, 26 bilhões, mais 3 a 4 bilhões com a contenção dos super salários. Reforma da Previdência dos militares. Quando o ministro Paulo Guedes conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que já vinha sendo discutida no governo anterior, e aí mérito também do senador Tasso Gereissati, lá no Senado, que fez um trabalho importante. Eu estava na Instituição Fiscal Independente na época e trabalhei com ele diretamente nisso. A Previdência dos militares ficou de fora. Foi aprovada uma lei ordinária que tratava de fazer algumas mudanças, mas praticamente mudanças cosméticas. O que precisa é ter uma contribuição relevante dos militares e a limitação, do ponto de vista da idade mínima, e de todas as outras regras que se aplicam aos pobres mortais. Então, mexer na Previdência dos militares hoje é fundamental. O déficit deles já se aproxima de 60 bilhões de reais. Aí começam as medidas menos triviais, digamos assim, para debater no Congresso e em grupos maiores. A desindexação do gasto. Aí entra a questão do salário mínimo. Salário mínimo é política de mercado de trabalho. Então, quando ele passou a servir de indexador para despesas sociais e previdenciárias, distorceu-se essa lógica, porque o piso salarial é o seguinte: olha, nós como sociedade não queremos que ninguém no país ganhe menos do que o salário mínimo. Isso é uma política. A outra é dizer, essa evolução do salário mínimo vai servir para corrigir outros gastos. Isso está errado, isso precisa acabar. Desvincular a evolução dos gastos sociais e previdenciários da política do salário mínimo. Com isso, você pode continuar dando reajuste real para o salário mínimo. Continua mantendo uma política de reajustes reais pelo PIB ou pela produtividade, mais a inflação, mas você consegue ter liberdade para tratar do gasto público de maneira apartada da política salarial. Isso daria um efeito fiscal anualizado de uns 35 bilhões de reais. É muita coisa. Então, só com essas 4 medidas que eu mencionei, a gente já certamente zeraria o déficit público que vai ser entregue pelo atual governo para o próximo. 2026, lá na Warren, a gente projeta um déficit em torno de 0,8% a 0,9% do PIB. Em bilhões de reais, quase 110 bilhões de reais de déficit. É muita coisa, né? Agora, o que mais que dá para fazer? O Fundeb. Veja que são só medidas complicadas, então tem que ter uma defesa técnica e tem que fazer parte de uma lógica em que todos esses itens façam parte desse cardápio. Não dá para pegar só um deles e pronto, tem que ser um pacotão. O Fundeb, houve uma mudança recente que elevou os percentuais do Fundeb. O que é o Fundeb? É o Fundo da Educação. A União coloca um percentual, em termos de gastos, calculado em cima do que os estados gastam. Esse percentual era de 10%, é a chamada complementação do Fundeb. Esse percentual de 10% mais do que dobrou com essa mudança. Ele vai numa escadinha subindo, passou de 20% já, e isso pressiona os gastos públicos de uma maneira que é impossível de se equacionar para frente esse gasto tão elevado. Então, precisa retomar percentuais mais baixos. Não acho que seria viável voltar aos 10%, mas volta para o meio do caminho, que seja 15%, 16%. Isso já ajuda com mais uns 20 bilhões anualizados. Aí você tem subsídios e subvenções. Então, se você vai olhar na abertura lá do orçamento, do resultado do Tesouro Nacional, tem uma miríade de benefícios que estão dentro do orçamento, aí sem contar os tributários, né? São os benefícios mesmo de equalização de juro, quando o governo decide, por exemplo, no Plano Safra, subsidiar, equalizar os juros por meio das instituições financeiras, para que elas emprestem nas linhas do Plano Safra a juros mais baixos lá na ponta. Então a gente gasta uma fábula de subsídios e subvenções, mais o Plano Safra. Dá para cortar isso aí uns 10 bilhões pelo menos. Estou falando tudo em termos anualizados, né? Ah, mas e como é que faz com subsídios e tal? Eu tenho o BNDES para fazer crédito subsidiado, com taxas hoje que já estão determinadas pela lei, depois da mudança que foi feita
lá no governo Temer ainda, né, com o fim da TJLP, que dá conta disso. Aqueles subsídios que ainda precisarem de um adicional dentro do orçamento, isso tem que ser feito de maneira transparente e controlada. E não dessa maneira como é hoje, em que esses gastos saíram do controle e parece que o orçamento é infinito para comportar todas essas demandas. E não é, né? Aí, o próximo item da lista, os gastos tributários. Essa é uma coisa que o ministro Haddad está tentando fazer agora. Tem um projeto do deputado Mauro Benevides, lá do Ceará, que é muito bom, a meu ver. Ele teria um impacto potencial de mais de 40 bi por ano. Por quê? Porque ele propõe um corte linear para os subsídios financeiros, creditícios e tributários. Então, aqueles subsídios que eu estava comentando há pouco, e mais os tributários. Eu acho que é nessa linha que tem que ir. Todo mundo tem que pagar um pedacinho dessa conta. E tem que ter avaliação. Veja, o Ministério do Planejamento hoje tem uma secretaria que só trata disso. Monitoramento e avaliação de políticas públicas. Por que não se consegue que o processo orçamentário incorpore essas avaliações, esses trabalhos? Esse é o grande desafio. E daí entra num tema que, além dessa lista de ajuste mais emergencial, a gente vai precisar discutir a partir de 27, que é a reforma orçamentária. A Lei de Finanças Públicas é uma lei de 1964, ainda do governo João Goulart, antes do início do regime militar. Essa lei está completamente datada. Ela foi moderna para sua época e foi abrangente, foi uma lei nacional. Estados, municípios e União. Mas ela ficou completamente parada no tempo. Porque veio a Constituição de 88, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma série de inovações que a Lei de Finanças Públicas lá de 64 já não dá mais conta. Então nós temos que ter uma Lei Geral de Contas Públicas que incorpore regras gerais para o funcionamento do orçamento, que incorpore conceitos também. Por exemplo, hoje, o que é obrigatório e o que é discricionário? Não tem em lugar nenhum definido isso. Todo ano na LDO, que é uma lei que era para ter apenas diretrizes, ou seja, a projeção da receita, da despesa, do PIB e as metas fiscais, a LDO acaba tendo que definir todo ano. Esse conjunto de despesas tem que executar. Esse daqui é discricionário. Esse aqui é obrigatório com controle de fluxo. Então virou uma bagunça o processo orçamentário. Por isso que essa reforma mais estrutural, além das medidas emergenciais que a gente estava comentando, ela vai precisar ser feita se o governo que entrar em 2027 quiser, de fato, dar uma contribuição para que a gente resolva definitivamente esse problema do desajuste das contas públicas. Isso, então, tem que estar ali no plano de campanha, quem quer que seja o candidato, ali para 2027. Eu entendo que sim. Será um ponto ali, eu acho que da própria população brasileira, enfim, de todos tentar resolver esse problema, será ali, vamos dizer, um pedido, né? Uma bandeira, exatamente, uma bandeira para as eleições? É difícil você imaginar que um presidente ganha a eleição fazendo propaganda de ajuste fiscal. Eu vou cortar isso, vou cortar aquilo. O exemplo recente é o Javier Milei na Argentina. Exatamente. E a gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas eu acho que dessa vez não vai dar para escapar. Não vai dar para tapar o sol com a peneira, porque as pessoas, em geral, estão atualizadas sobre isso, né? Se você fizer uma pesquisa e perguntar, o governo gasta muito? Eu chutaria que a resposta vai ser sim. Gasta muito, precisa cortar gasto. Agora, cortar de quem? Cortar como? Né? Vai começar pelo salário mínimo ou vai começar pelos super salários? Né? Ou vai fazer um pacotão tudo junto, né? Daquela forma que a gente falava. Então, um paralelo interessante, porque para a gente fazer previsão tem que olhar para o passado, que é a única informação que a gente tem concreta. E a história econômica recente do Brasil nos ajuda a entender um pouco das possibilidades que se colocam, né? Por exemplo, a presidente Dilma Rousseff foi reeleita em 2014 para 2015. O seu ministro da Fazenda chamava-se Guido Mantega, que, sem entrar em juízo de valor ou julgamento, era um economista que tem um matiz mais esquerdista, desenvolvimentista, intervencionista e tal. E assim foi o governo Dilma, em linhas gerais. Ela tirou o ministro Guido Mantega e, a partir de janeiro de 2015, entra Joaquim Levy, que é o simétrico oposto do perfil do Guido Mantega. É um fiscalista, liberal, vai no detalhe das minúcias ali do gasto público, né? Tinha uma experiência grande também no Rio de Janeiro, onde ele tinha sido secretário.
E aí, o que ela mostra para a sociedade ao dar esse sinal? Ela mostra que percebeu que a situação era tão grave que mesmo ela, com as convicções que tinha, percebia que o primeiro ano ia ter que ser de um grande ajuste fiscal. É a mesma coisa que eu coloco para 2027. Ganhe o presidente Lula, caso seja candidato à reeleição, ou ganhe uma outra plataforma mais à direita, ou ao centro, ou à centro-direita, qualquer um deles não vai escapar disso. Porque se quiser governar por 4 anos, vai precisar fazer mexidas importantes nas contas públicas. Veja, não é mais uma questão só de a dívida não pode crescer. É uma questão de que o Estado vai paralisar. Os números mostram do próprio governo, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que a despesa discricionária vai ficar negativa. Quer dizer, como é que o governo vai sustentar o custeio da máquina, a limpeza dos ministérios, bolsa de pesquisa, emissão de passaporte, quer dizer, coisas fundamentais para o funcionamento da máquina pública? Não vai mais conseguir. Então, ou ele vai bater pino e vai paralisar a máquina, que eu não acho que nós vamos chegar nessa situação, ou ele vai abandonar as regras fiscais e aumentar a dívida como se não houvesse amanhã. Aí é um cenário pessimista, que eu também não aposto, mas não se deve descartar. Tá, vamos mudar essas regras fiscais, porque elas só atrapalham. Só que aí o que vai acontecer? O juro vai para mais alto ainda do que nós já estamos vivenciando hoje. E aí o crescimento vai para baixo, o consumo, o investimento. Ou a terceira opção, vamos fazer algum ajuste fiscal. E dentro dessa terceira tem uma árvore de possibilidades. Pode ter aquele governo que fale, não, vamos fazer só o mínimo necessário. Ou pode ter o governo que ganhe e fale o seguinte, vamos fazer já o que tem que ser feito para resolver o problema de uma vez. Doa quem doer. Doa quem doer. Então, essas alternativas estão colocadas. Eu entendo que esse terceiro eixo de possibilidades, ele hoje é o cenário base. Independentemente da coloração partidária de quem ganhar a eleição em outubro de 2026. Por conta disso, porque o ajuste vai se impor uma vez que o político ele faz o cálculo da perpetuidade, né? Ele entende que vai viver para sempre e, portanto, ele quer fazer bons governos para ser bem avaliado, para ser reeleito. Senão isso, pelo menos, eleger o sucessor. Ah, mas o Lula vai estar no último ano de mandato. Se ele ganhar a eleição, ele vai chutar o balde. Por que ele faria isso? Quer dizer, ele vai estar já com mais de 80 anos, ele vai querer que o PT se perpetue, vai querer eleger o sucessor e sabe que para expandir programa social, para fazer o que ele gosta de fazer, o que ele fez direito até durante um bom tempo, ele precisa de espaço fiscal. Ele sabe disso. Então, mesmo com a reeleição do atual presidente, eu entendo que nós vamos ter que ter um programa de ajuste fiscal mínimo para conseguir resolver esse problema de uma vez por todas, que é um problema estrutural. É o problema mais grave que nós temos já, não de hoje, de há muito tempo. É verdade. Agora, Salto, voltando um pouquinho aqui, você chegou a comentar da Argentina e, claro, queria fazer esse paralelo, né? Porque ali, né, Javier Milei veio, né? Acho que ali, né? Eu acho que assustou um pouco com o discurso dele, mas foi eleito. Enfim, mas me parece que hoje, né, as medidas estão sendo muito bem analisadas, vamos dizer assim, pelo mercado, né? Que as decisões ali, a motosserra, como costuma dizer ali, as medidas que ele tomou em relação aos cortes foram muito boas para a Argentina. E até, de certa forma, né, fazem esse paralelo com o Brasil. Isso é possível? O Brasil ele pode seguir nessa linha, por exemplo, de realmente cortar? Isso é viável para a realidade brasileira? Quando o Javier Milei foi eleito, eu escrevi uma das minhas colunas no Estadão, acho que foi 23 de novembro de 2023, mas foi novembro com certeza, aí para quem quiser pesquisar, que o título provocativo era Não Chores Argentina, né? E eu falava nesse artigo que a agenda que se colocava, em que pese eu ter sido contra a eleição do Javier Milei, me manifestei sobre isso e tudo, mas eu dizia, uma vez que está eleito, qual é a esperança? Que ele consiga fazer uma combinação de ajuste fiscal com ajuste do balanço de pagamentos. Porque o problema da Argentina é mais grave que o do Brasil. Ela tem o desajuste nas contas públicas, tem a inflação, que é muito alta, e mesmo com os resultados que o Milei conseguiu ainda é muito alta, e tem um desequilíbrio nas contas externas, que nós não temos já há muito tempo. Nós tivemos no passado, nas crises dos anos 80 principalmente, a falta de reservas, e mesmo até durante o real. Era difícil você manejar reservas tão pequenas para manter aquela paridade do real em relação ao dólar. Mas, então, a diferença que deve se destacar é que a Argentina tem esse déficit externo elevado.
Essa é a raiz da desconfiança no peso argentino. Por isso que o dólar tem tanta força lá. E por isso que, além do ajuste fiscal, eu falava nesse artigo, você vai precisar de uma nova rodada de captações junto ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, para que se consiga ter uma espécie de paracetamol para diminuir a febre e, em paralelo, você vai fazendo o ajuste. E, de certo modo, ele fez isso. Pode-se discordar ali do fato dele ter feito isso de uma maneira muito rigorosa, muito dura, muito intensa, prejudicou muita gente e tal, mas os números mostram que ele conseguiu entregar um resultado fiscal melhor. A inflação desacelerou bastante. E agora o que ele fez? Tomou um empréstimo relevante junto ao FMI, justamente naquela linha que eu mencionava. Vai dar certo ou não? Por enquanto, deu certo no sentido de reduzir a inflação. Mas a outra preocupação é o crescimento econômico. Você não pode jogar o bebê junto com a água suja do banho. Tem que desprezar só a água suja, né? E salvar o bebê. Esse é o risco. Até os artigos mais recentes sobre a Argentina vão nessa direção. Mas eu acho que assim, ele conseguiu compor uma política macroeconômica que acabou dando resultado importante, né? Quando você diminui tão fortemente a inflação, os indicadores de pobreza melhoram, você consegue reduzir até a desigualdade, porque o consumo aumenta, né? Você tem um ganho de renda real. Isso está acontecendo, é preciso reconhecer. Qual vai ser o nosso caminho? Definitivamente não vai ser esse, porque não faz parte nem da nossa direita, nem da esquerda, digamos, do campo razoável, né, em que dá para analisar a esquerda e a direita, esse tipo de rompante. Então, nem a esquerda, quando assumiu, fez algo de chutar o balde no sentido de expandir o gasto como se não houvesse amanhã, nem a direita, quando ganhou em 2018 para 2019, fez também um ajuste fiscal impeditivo, né? O ministro Paulo Guedes, que é liberal e tudo, conduziu uma agenda de contenção do gasto, congelou salários de servidores, não deu reajuste real para o salário mínimo, mas não fez coisas do tipo que o Milei fez, de cortar programas sociais para valer nominalmente, né, e tal. Então eu não apostaria nisso para 2027. Eu acho que nós vamos ter uma composição de ajuste fiscal, claro, dependendo de quem for eleito, mais ou menos dura. Mas vai ter um núcleo ali de medidas que não vai ter como não aparecer. A questão das vinculações e das indexações são duas muito importantes. A Previdência. Nós falamos da Previdência dos militares, mas tem também a Previdência Social, o INSS. Dentro do INSS, o maior desequilíbrio está na Previdência Rural. É um elefante no meio da sala que todo mundo faz de conta que não está vendo. Porque o benefício, a aposentadoria rural, muitas vezes é vista como um benefício. Mas não é uma aposentadoria. Tem muita fraude, tem muita gente que não deveria ter direito, que leva esses recursos. Então, o grosso do déficit hoje, previdenciário no INSS, tem a ver com esse buraco negro que virou a aposentadoria rural. Isso vai precisar ser mexido. Então, vamos ver se o crédito que todo governo tem no início de mandato vai ser usado para isso, ou se vai ser usado para outras agendas. O atual governo usou para outras agendas, inclusive a agenda de aumentar a arrecadação e a agenda da reforma tributária do consumo, da qual eu sou um dos principais críticos, mas para falar disso precisaria de outro programa inteiro. Tem que marcar outra aqui para a gente conversar só sobre isso. E, Saldo, a gente comentando aqui, né, partimos para esse cenário um pouco mais internacional, se é que podemos dizer aí da Argentina, mas claro, queria falar um pouquinho desse novo cenário que a gente tem, principalmente em 2025, depois da volta de Donald Trump, exatamente aí mudando toda a estrutura comercial do mundo, né, trazendo ali mais protecionismo. E eu acho que a principal pergunta aqui é se estamos diante de uma ruptura estrutural mesmo da maneira que a gente tem o comércio, nas regras do comércio internacional, né? E outra pergunta aqui também, se a gente está perdendo espaço ou diante de uma oportunidade de reposicionamento aqui, mais falando de Brasil, claro. Bom, no após-guerra, nós tivemos o acordo chamado Acordo de Bretton Woods, que foi o acordo que basicamente delimitou a economia mundial como nós conhecemos hoje, como nós a conhecemos hoje. Então, a base fundamental é que o dólar é a moeda de reserva internacional e que o mundo inteiro aceita ou aceitava financiar os Estados Unidos, porque ele detém o monopólio da emissão da reserva, da moeda de reserva. Então essa era uma lógica interessante, porque aquela economia, a mais importante do mundo, produzia, consumia, mas podia se dar ao luxo de crescer
com aquilo que a gente chama de poupança externa, déficit em transações correntes. O mundo inteiro precisa de dólar, que é a moeda de reserva. Então, os Estados Unidos podem se dar ao luxo de ter déficit externo. Com o Donald Trump, essa lógica muda. Porque ele diz o seguinte: eu não aceito mais déficit comercial com ninguém. Quem tiver déficit comercial, com quem nós tivermos déficit comercial, eu vou sanar esse déficit por meio de tarifas. Uma lógica quase mercantilista, de que o bom é ter superávit comercial. Quando não é verdade, você pode ter crescimento com déficit. Principalmente um país que tem as condições que os Estados Unidos têm. Então, quando ele faz essa mudança no tabuleiro e começa a atacar todos os países usando as tarifas, ele muda toda a lógica, essa lógica que vem desde 70 anos, 80 anos para cá. E o que acontece? Países mais fortes, como por exemplo os países europeus e a China, eles têm mais condições de sentar à mesa com mais fichas para jogar o pôquer que foi chamado a jogar. O Brasil tem meia dúzia de fichas no bolso, tem fichas importantes que ele pode usar, mas ele precisa ser muito mais cirúrgico e tem que ter muito mais cuidado, porque não é verdade que essa relação com os Estados Unidos seria irrelevante. Ela é muito relevante. São 40 bilhões de dólares, mais até, se pegar a projeção que seria para esse ano, 45 bilhões de dólares, nós estamos falando de mais de 2% do PIB, que representa esse volume de exportações daqui para lá, né, do Brasil para os Estados Unidos. Então, quando vem esse anúncio do tarifaço, ele dificulta muito a nossa vida, porque ele vai afetar financiamentos de empresas exportadoras que já tinham contratado, por exemplo, um certo volume de vendas para determinado prazo. Então o governo vai ter que atuar para suprir esses financiamentos e não deixar as empresas quebrarem. Ele vai afetar a expectativa de produção e os preços também, porque vai sobrar mais produto internamente, o preço cai. Ele pode até inviabilizar, como no caso das frutas, em regiões do Nordeste que são importantes produtoras de frutas, né? Pode inviabilizar a produção. Então pode gerar desemprego também, pode afetar a renda. Tudo isso já está acontecendo de certo modo. O que o governo tem que fazer? E aí eu acho que o governo está agindo corretamente. Principalmente o ministro vice-presidente Geraldo Alckmin, cuja pasta abarca a Secretaria de Comércio Exterior e a Camex, né, que é a Câmara de Comércio Exterior também, e o ministro Mauro Vieira, o chanceler, e o presidente Lula, porque eles conseguiram, questões políticas à parte, colocar o Brasil numa posição em que já de cara nós tivemos uma vitória. A lista que o Trump anunciou já veio com mais de 690 exceções. Mas não foi mérito nosso, foram as empresas americanas que reclamaram porque o suco de laranja ia chegar muito caro ou porque tal item ia prejudicar os hábitos dos americanos, etc. Pode ser uma combinação das duas coisas. O fato é que, de largada, a gente já teve uma pequena vitória. Agora, ainda sobraram 60%, 65% da pauta para negociar. E tem itens como café, como itens manufaturados, as frutas e outros, que vão precisar entrar nisso. Então, vai ser um período difícil. É possível que o crescimento econômico seja afetado por essa frente externa não prevista, né? E que, de repente, caiu sobre as nossas cabeças. Por outro lado, o Estado brasileiro tem condições de amenizar esses efeitos, principalmente o Banco Central. O Roberto Gianetti da Fonseca, que tem uma experiência de mais de 50 anos nessa área de comércio exterior, e eu escrevemos um artigo no UOL, recentemente, em que a gente defendia a questão dos ACCs, os adiantamentos de contrato de câmbio. Esse é um instrumento que existe no Brasil justamente para as empresas exportadoras. Porque vamos supor que eu produza copos de vidro. Então, eu tenho uma remessa já prevista para os Estados Unidos, já tinha, né, antes do tarifaço, eu vou receber daqui 3 meses. Então, eu vou ao banco, a uma instituição financeira, faço um contrato de câmbio com esse banco, ele me antecipa o valor em reais a uma determinada taxa acordada, passado o prazo, eu liquido essa operação quando entra a receita que eu recebo lá das empresas que compraram, lá dos Estados Unidos. Esse tarifaço vai distorcer tudo isso, porque eu posso gerar uma inviabilização desses contratos que já estavam previstos. Problema de liquidez mesmo. Como é que os bancos têm que atuar? Renovando esses contratos ou até fazendo novos contratos que permitam dar liquidez e as empresas sobreviverem nesse período de dificuldade. Isso aconteceu na crise de 2008.
O presidente do Banco Central era o Henrique Meirelles. Ele mudou, por meio das normas do Banco Central, resolução do Banco Central, as regras dos ACCs para guarnecer os bancos e, portanto, garantir que os bancos pudessem fazer esses empréstimos com liquidez em dólar suficiente. Ah, mas você está dizendo que tem que vender reserva? Então, não. Eu estou dizendo que o Banco Central pode, eventualmente, fazer os chamados leilões de linha. Ele faz leilão de dólar para as instituições financeiras com direito de recomprar esses dólares. Então você não torra reservas, elas diminuem temporariamente. E isso também ajuda a criar uma frente de ação que não afeta as contas públicas. Porque vai ter muito gênio da raça, que já tem, inclusive, querendo fazer subsídio, querendo aumentar um gasto aqui, outro gastinho acolá, para ajudar as empresas, né? A título de ajudar as empresas, mas na verdade para criar gasto permanente que nunca mais vai sair do orçamento. É esse o risco que precisa ser evitado, né? Então eu acho que nós temos que atuar sim. Por enquanto eu tenho visto o ministro Fernando Haddad, está dando declarações numa boa direção, mas tem que evitar esse canto das sereias, porque ele é muito atraente, né? Só que a gente pode acabar morrendo afogado com ele. Muito bom. Agora você comentou aí, né, desse principal risco de serem adicionados exatamente ali questões em relação a gasto que depois a gente não consegue. Mas em relação, quando a gente fala aqui, né, de juros, né, inflação, dólar, o que seria, vamos dizer assim, o caminho mais perigoso nesse sentido? Claro, pensando mais no investidor, na população brasileira mesmo. Eu sempre brinco, gosto de brincar, que com o diploma de economista, infelizmente, não vem a bola de cristal junto. Mas faz parte do nosso ofício. E é importante a gente ter essa capacidade de indicar as tendências, pelo menos, né? Porque se a teoria econômica vale de alguma coisa, ela tem que nos ajudar, a partir dos dados também, a dar uma interpretação do que está acontecendo e apontar os caminhos. A primeira coisa é que eu acho que o dólar vai ficar mais volátil, como já está. Mas ele está caindo e tal. Está caindo agora, olhando dias, né? Mas a tendência é uma volatilidade maior, porque as tendências estruturais da taxa de câmbio, no caso do Brasil, a meu ver, são de apreciação do real. Porque o nosso balanço de pagamentos, as nossas contas externas são muito boas. Mas o déficit em transações correntes dobrou de tamanho do ano passado para cá. É verdade. Pegar o primeiro semestre do ano passado para agora, nós estamos com um déficit em transações correntes maior. Mas os investimentos estrangeiros diretos são mais do que suficientes para bancar esse déficit. As reservas estão em 345 bilhões de reais. E nós temos uma balança comercial que é bastante robusta. E uma balança de serviços também. Então, é uma situação em que a tendência do câmbio deveria ser de apreciação do real. A tendência estrutural, só que no meio do caminho tem várias pedras, né? Então tem o Trump tomando as decisões dele, tem o movimento do dólar que parece ser de enfraquecimento do dólar que nos ajuda. Não é um movimento do real, mas é um movimento de todo mundo contra o dólar. Isso está nos ajudando nesse momento. Veja, apesar das nossas debilidades fiscais, do problema do déficit, das contas públicas que a gente estava falando, isso tem nos ajudado. Agora, o que acontece daqui para frente? Eu acho que a volatilidade vai ser maior, mas eu acho que essa tendência de médio prazo de apreciação do real vai continuar. Porque passado esse turbilhão, essa tempestade do governo Trump, de todos esses acertos em relação às tarifas, vai haver uma realocação de recursos, de investimentos, etc., do ponto de vista da produção, aqui olhando domesticamente, e a economia vai se ajustar. Quer dizer, você vai substituir determinados destinos, Estados Unidos, pela Europa, pelo Japão, por outros. É muito difícil entrar em certos países. É difícil, mas aí vai entrar a nossa política externa, a diplomacia, tudo isso que nós vamos ter que trabalhar mais para diversificar mais a nossa pauta, que já é bastante diversificada. A gente tem uma dependência hoje dos Estados Unidos de 12%. É quanto representa na nossa pauta total. É grande, mas não é o fim do mundo, né? Nós temos que trabalhar para ampliar os nossos laços com outras nações e direcionar o fluxo para lá. Então, tudo isso colocado na conta, eu entendo que a tendência é de apreciação. Bom, qual o outro risco que existe que pode impedir a continuidade dessa apreciação do real? É o fiscal, se nós não resolvermos a questão a partir de 2027, e o juro. O juro hoje ajuda muito, porque ele está num patamar historicamente alto. Nós estamos falando de um juro nominal de 15, mas de um juro real de mais de 9.
E o juro americano está parado, mas é um juro baixo, né? Então o diferencial entre o nosso juro e o juro americano garante uma certa atratividade que, mediante as operações de carry trade, em que você tira dinheiro de um lugar para colocar no outro para ganhar o diferencial de juro, essas operações vão garantindo também um certo fluxo entrante que, junto com os investimentos estrangeiros diretos, ajudam nessa tendência de valorização do real. Num prazo mais longo, nós só vamos conseguir fortalecer o real de novo quando a gente tiver mais crescimento, aumentar a produtividade, melhorar a composição do sistema tributário, avançar, enfim, em todas essas agendas mais estruturantes. Agora, no curto e médio prazo, eu entendo que é dessa forma que as coisas devem se materializar. E aí depois vocês podem me cobrar para ver se aconteceu ou não. Mas, Sal, né, a gente comentando aqui bastante, conversando com especialistas, tem ouvido muito de que o Brasil é muito fechado. Você falou aí dessa pauta, né, de diversificar, né? Eu queria um pouco, né, claro, a sua opinião sobre isso, né, do Brasil ele ser um país mais fechado em relação, né, vamos dizer aí, a comércio exterior e na própria possibilidade aí, né, dessa diversificação. Então, nesse sentido, o Brasil poderia até se dar bem nesse sentido de ser visto mundialmente? Você tem essa visão um pouco mais positiva para o Brasil? Veja, eu entendo que não dá para ter uma certa ingenuidade de que então agora é a oportunidade para a gente sair baixando tarifa, por exemplo. Isso é uma loucura. Colegas defendendo isso que eu respeito, mas eu acho isso uma sandice. Então agora fomos agraciados com 50%, veja que oportunidade, vamos baixar todas as nossas tarifas. Bom, isso é risível. Aí eu discordo totalmente. Eu acho que nós não podemos ser os ingênuos da sala. Nós temos que saber que não só o Trump, mas governos anteriores já tinham políticas pesadas de subsídio. O próprio Biden, com centenas de bilhões de dólares para proteger a indústria e para proteger o agro. Então nós não podemos deixar de fazer também as nossas políticas. E nesse momento, sobretudo, a gente tem que ter um planejamento melhor, e aí sim pode-se criticar o governo, de qual é o nosso objetivo. O que nós queremos? Nós queremos multilateralismo, como disse o chanceler Mauro Vieira. Ótimo. Mas quais são os acordos que nós estamos buscando fazer? Quais as perspectivas para desencantar de uma vez esse acordo Mercosul-União Europeia, que poderia ser tão bom para a nossa indústria? Que outros acordos que a gente está trabalhando para aumentar as exportações? Porque a abertura não é bem aumentar importações, nós temos que aumentar a corrente de comércio. Isso sim, exportar mais para poder importar mais, e com vistas a ter maior crescimento econômico. A nossa indústria hoje está na bacia das almas. Nós passamos por um processo de desindustrialização. Eu vejo isso de perto porque eu sou conselheiro do Conselho de Economia da Fiesp, aqui em São Paulo, e nós estamos com um problema grave na indústria, né? Problemas de financiamento, problema do juro extremamente alto, o sistema tributário extremamente complexo que não está melhorando estruturalmente. Então, nós queremos deixar de ter um setor que agrega tanto valor, que emprega, que paga salários elevados? Não me parece uma coisa correta de se pensar. Nós temos que ter um planejamento de política econômica que resolva o problema central, que é o fiscal. Esse é o nó górdio que precisa ser desatado para que aí sim a gente tenha uma redução natural da taxa de juros e para que a gente tenha uma taxa de câmbio que não é que o real vai apreciar sem parar, o que também seria prejudicial para as exportações, mas uma taxa de câmbio mais previsível, menos sobe e desce, menos volatilidade, né? E isso sim seria bom para a gente voltar a ter uma posição relativa em termos de crescimento, de aumento do bem-estar, da produção nacional, etc., mais vantajosa do que a gente tem hoje. Agora você falou da bola de cristal antes, mas a gente comentando aqui bastante de dólar e a apreciação do real, o que seria, na sua avaliação, um câmbio ideal, vamos dizer, né? Porque você bem comentou ali, no final do ano, começo do ano, a gente chegou a bater 6,30. Aí foi, né, agora ali 5,50, mas com muita volatilidade mesmo. Assim, mas, né, ali quando a gente olha, caiu, tá, 5,50. Quando você fala ali, né, de apreciação, o que seria ali um bom panorama, assim, de dólar? Eu acho que se pensar até o fim desse ano e do próximo, o câmbio vai ficar nessa faixa de 5,50, talvez 5,40,
Mas, do ponto de vista do câmbio de equilíbrio, o câmbio que equilibra o balanço de pagamento, provavelmente ele é bem menor do que esse. É abaixo de 5, em torno de 4,50. Agora, isso é um cálculo teórico, Sim. técnico, né? Não quer dizer que vai para essa direção. Até porque você tem muita coisa no meio do caminho que pode atrapalhar. E também um câmbio muito baixo acaba prejudicando o setor produtivo exportador, principalmente de manufaturados e tal. Então, o ideal, como nós temos no Brasil um regime de câmbio flutuante, a gente não pode ter objetivos para a política cambial nesse aspecto de um número mágico que a gente vai perseguir. O que precisa é ter as condições de juro e de contas públicas tais que a gente tenha como resultante uma política cambial que seja boa para o setor produtivo. Então, foi a escolha que nós fizemos em 99, quando depois de 5, 6 anos de vigência do modelo de câmbio fixo, em que você tinha a âncora cambial para sustentar os ganhos do plano real, você então, passada a eleição, decidiu mudar e falar, não, vamos migrar para o câmbio flutuante. Por quê? Porque a gente gosta? Não, porque o câmbio flutuante é a forma que eu tenho para atrair capitais de boa qualidade. É o sinal que eu dou para o resto do mundo que não importa se vai entrar muito, se vai entrar pouco, se vai entrar de boa qualidade ou de má qualidade, dinheiro para o Brasil, mas eu vou deixar esses fluxos acontecerem. Eu não vou ficar perseguindo uma determinada taxa de câmbio. E também, ao mesmo tempo em que eu faço isso, eu digo, o Banco Central vai ter autonomia, como ele tem desde 99, muito antes dessa lei recente, para colocar a taxa de juros objetivando uma meta de inflação, sem se preocupar com o câmbio. Por isso que o câmbio flutuante é fundamental nessa lógica, né? Então, dado isso, qual é a variável mais exógena aí que eu tenho a capacidade de mexer e de melhorar para que esse conjunto de regras que nós definimos desde 99, o chamado tripé macroeconômico, funcione? E funcionar quer dizer, produza taxas de crescimento elevadas. É o fiscal. Quer dizer, eu tenho que ter uma poupança pública suficiente para que as condições de sustentabilidade da dívida sejam novamente atendidas, e aí sim, o custo do endividamento vai ser menor, o juro vai cair naturalmente. E o juro caindo naturalmente, eu tenho mais investimento, tenho mais financiamento, tenho mais crescimento econômico. Agora, para a gente ir finalizando, aqui triste por a gente já caminhando para o fim aqui, ficaria algumas horas conversando. Obrigado. Mas, Salto, ali, né, a gente conversou de... Claro, o fiscal sempre volta, acaba voltando para cá, né? Mas olhando para esse panorama externo também, agora internacional, pesando bastante. Hoje, eu acho que você analisando, claro, o fiscal sempre ali o calcanhar de Aquiles. O que você mais se preocupa, né, para o Brasil de hoje? Seria realmente a nossa questão fiscal ou o externo esse trazendo muitas incertezas, muita volatilidade? O que mais me preocupa nesse momento é essa combinação estranha de um quadro externo adverso, mas que tem um componente político doméstico. Porque, veja, o único país contra o qual o Trump anunciou tarifas, usando explicitamente de argumentos ligados à questão política, não deles, mas nossa, né, essa questão do ex-presidente Bolsonaro, de como o judiciário brasileiro está tratando o tema e tal, foi o Brasil. Quer dizer, então, isso pode nos dar problemas, porque se eles começarem a colocar na mesa esses termos de negociação e não os relativos ao comércio internacional, os relativos à proteção dos setores que eles querem proteger, que é direito deles e tal, isso dificulta muito mais, porque do nosso ponto de vista, da soberania nacional, da independência dos poderes, não há nada a ser feito a não ser respeitar as decisões do judiciário. Do ponto de vista deles, eles entendem que a cada passo que a gente dá nessa direção, cada decisão do ministro Alexandre de Moraes, cada ação do judiciário, merece uma reação por parte dos Estados Unidos. Isso é que me preocupa. Essa coisa de ficar retalhando, de querer colocar mais restrições e tal, isso pode dificultar a nossa vida no curto prazo. Agora, governos acabam, né? Os mandatos terminam, né? Dado que nós estamos falando de 2 democracias. Então vai ser um período mais turbulento, no qual a gente pode contar, talvez, com eventos inesperados que acabem reforçando essa restrição externa por algum tempo, mas é temporário. Então nós vamos ter que saber navegar nesse mundo, nesse admirável mundo novo às avessas, na verdade, que é esse construído pelo Donald Trump.
E aquela perguntinha final aqui, depois de tantos assuntos, claro, muito bem ali você falou das medidas para o fiscal serão necessárias, mas assim, naquele ponto que precisa ser feito, né? O que precisa ali, o que você diria de ponto fundamental para o Brasil virar o jogo na questão fiscal? Eu acho que o fundamental é a liderança política e a convicção de que não há crescimento sem ajuste fiscal. Essa lição nós ainda não aprendemos. Nós fizemos os ajustes dos anos 80, com a criação da Secretaria do Tesouro, o fim da conta de movimento entre o Banco Central e o Banco do Brasil, depois a renegociação das dívidas dos estados, o saneamento dos bancos públicos, o fechamento dos bancos públicos. Fizemos uma reforma no sistema financeiro também com o PROER, governo Fernando Henrique, né? Fizemos a lei de responsabilidade fiscal. Mesmo com todos esses avanços, mais recentemente o teto de gastos, depois o novo arcabouço fiscal, nós ainda não aprendemos que o ajuste fiscal é a chave para ter crescimento econômico. Essa lição não foi aprendida por bem e vai ter que ser aprendida por mal, como nós já estamos passando pelos efeitos negativos de ter contas públicas desorganizadas. A parte mais evidente disso é essa taxa de juros descomunal. E não tem escapatória. Quer dizer, o Gabriel Galípolo é um economista de formação heterodoxa. Mas quando sentou na cadeira do Banco Central, ele teve que fazer o que todo mundo faria. Tá mantendo os juros altos, não só ele, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, e está certo, porque a restrição fiscal continua a ser a grande pedra no meio do nosso caminho. Então, isso precisa ser resolvido. Eu entendo que o principal entrave, para responder a sua pergunta, é a política. Nós temos que ter uma liderança política que tenha essa convicção. Infelizmente, eu não vejo isso no atual presidente. Eu via no Lula de 2003, que colocou Henrique Meirelles no Banco Central, Palocci, que era um médico, mas com uma equipe de economistas brilhantes embaixo dele, e que seguiu no fiscal a política de superávit primário. Fez até mais superávit primário que o Fernando Henrique, porque o presidente Fernando Henrique conseguiu implantar esse regime de metas fiscais no fim do mandato. Em 99, ele entregou um superávit primário de 3,2% do PIB se pegar o setor público consolidado. E o presidente Lula manteve. Então, precisa que o Lula volte a essas origens do primeiro mandato dele, caso ele seja reeleito, ou, se for eleito o outro grupo político, que também tenha essa consciência de que o populismo fiscal, o gasto público desenfreado, definitivamente não é vida. É isso, Salto. Obrigada mais uma vez aqui, uma aula para quem assistiu aqui o nosso Money Minds, mais uma vez. Obrigado a você pelo convite, muito honrado, viu? E obrigada a você que acompanhou o Money Minds. A gente fica por aqui, mas já pedindo aí seu like para compartilhar nosso conteúdo aí com todas as pessoas que você conhece. Afinal de contas, informação é sempre importante alcançar todo mundo, né? Obrigada então mais uma vez e a gente se vê então no próximo episódio. Até lá!